Bom dia! Muito bom dia, bom dia. Muito bom dia, minha gente. Vamos chegando, vamos convidando as pessoas que você ama muito, as pessoas, seus familiares, seus amigos, aquelas pessoas que você quer ver bem. Convide as pessoas que você quer ver cada vez com uma saúde mais elevada, cada vez com um sistema de defesa, um sistema imune mais forte, cada vez mais saudável e fortes. Ainda que essa pessoa esteja sofrendo agora com uma ou mais doença crônica, não importa, convide. Traga ela para esse encontro, traga ela para essa aula, que acontece não só hoje, mas sempre de segunda a sexta, às 8, 8 e pouquinho, 8 e alguns minutos, antes das 8h10 ou até as 8h10, normalmente eu estou aqui, sempre, 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 para dar uma aula relevante, para te trazer conteúdos realmente significativos, passíveis de serem implementados, passíveis de se tornarem prática na tua vida, para que você possa combater uma ou mais doença crônica que você possa estar enfrentando, mas também e principalmente para que você possa se prevenir, tornando o seu corpo cada vez mais forte, com, com escolhas melhores, com ações diferentes daquelas que desenvolvem, que constroem doenças. Então, sim, convide os seus amigos, convide as pessoas que você quer ver bem, convide as pessoas que você gosta muito, de quem você gosta. Convide as pessoas que você quer ver sair do sofrimento, se estão sofrendo, ou ainda aquelas que você quer ver, como eu disse, mais saudável e forte, mais saudáveis e forte cada vez mais. Ter corpos fortes e saudáveis tem a ver com as nossas escolhas diárias, tem a ver com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos, com tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer no nosso dia a dia. Então, se você é uma pessoa que agora está enfrentando, está vivendo a experiência de algum tipo de sofrimento por uma ou mais de uma doença crônica, isso com certeza, me desculpe te dizer, mas com certeza tem a ver com escolhas feitas no passado. Se você muda essas escolhas a partir de agora, a partir desse momento, num futuro breve, você vai ter uma mudança enorme na tua saúde, na tua condição física, na tua força, na tua energia, no quão o teu sistema imune vai se tornando cada vez mais eficaz, eficiente nas suas funções, no qual você pode, com certeza, num curto espaço de tempo, se ver não só livre completamente da doença crônica, mas desenvolver no teu corpo condições para que elas não se desenvolvam mais. Sim, isso é possível, isso acontece com muitas pessoas. Eu conheço, sim, muitas pessoas que conseguiram combater, às vezes tiveram que passar por situações difíceis, mas ainda assim conseguem. Algumas pessoas, dois choques, choques, entre aspas, que tomam da vida, é o suficiente para a pessoa aprender, acordar e mudar, algumas radicalmente até. Eu conheço pessoas até de uma determinada idade cronológica já considerada elevada e que, de repente, com um ou dois choques, mudaram completamente a sua maneira de viver, passaram a fazer escolhas mais condizentes com a construção da saúde, com o fortalecimento da imunidade, do sistema de defesa, do seu corpo. E em pouco tempo, essas pessoas transformaram suas vidas. E por que eu digo pouco tempo? Porque a média para uma doença crônica se desenvolver é de, segundo a ciência, chega numa média, não é preciso isso, tá? Mas a média é de 10 anos a partir do momento em que a pessoa começa a fazer escolhas não adequadas, escolhas não favoráveis à saúde. 10 anos.
E não leva 10 anos para a pessoa se recuperar, para combater a doença, para mudar a condição do corpo, sair das doenças, elevar o seu sistema de defesa, elevar a força, a energia do seu corpo. Não leva 10 anos, não, é bem menos. É coisa de. Na verdade, em meses a pessoa já começa a sentir diferença. Mas no sentido, eu vou dar um exemplo aqui de pessoa que estava obesa, diabética e hipertensa. Mesmo com mais de 60 anos, sim. Mesmo pessoas próximas aos 70 anos, sim. Mesmo com mais do que isso, sim. Depende do como a pessoa está empenhada. Então, eu conheço uma pessoa que recentemente mudou radicalmente no segundo choque que ela teve. Tem mais de 60 anos, bem mais. Em coisa de 1 ano e meio, 2, parece uma outra pessoa. Parece literalmente uma outra pessoa. Teve uma pessoa conhecida nossa, minha e dessa senhora, que disse: Nossa, ela está quase mais magra que você, Maria Emilde. Tamanha foi a mudança, mas não era questão só de obesidade dela, de gordura, né? Era também diabetes, hipertensão e uma série de outros agravantes. Porque, como eu digo, a obesidade nunca vem sozinha, ela nunca está sozinha. Nunca, nunca, nunca. Ela sempre está acompanhada de várias outras questões. E uma das questões bastante delicada que alimenta a obesidade é a, desculpe o termo, a incapacidade que as pessoas têm, a falta de entendimento, a falta de compreensão de uma coisa mais básica e mais fácil, das mais fáceis, da qual toda pessoa tem acesso, que é ingerir a quantidade minimamente recomendada de água diariamente. Essa é uma dificuldade enorme que as pessoas têm, inclusive as pessoas que já estão sofrendo com doenças crônicas. Eu tenho tido frequentemente alunas e alguns alunos também que nem têm que não têm nem consciência da importância da água, muitas pessoas não têm a menor ideia, tomam diariamente refrigerantes, diariamente, e essas pessoas estão procurando a mudança, estão, é por isso que elas chegam até mim, mas elas não fazem ideia da importância. E olha que eu falo muito de água aqui, muito, muito mesmo. No YouTube tem diversos vídeos, no Instagram com certeza também tem bastante material. Mas a questão é, não sei por que razão, muitas pessoas adultas e já enfrentando doenças crônicas, boa parte delas enfrentando a obesidade, mas não é só a obesidade, ou nem sempre é a obesidade, não tem o hábito de ingerir água, qualquer quantidade. Na verdade, a quantidade adequada, a maioria não tem mesmo, mas algumas quantidade nenhuma. É comum a aluna chegar para mim, ou o aluno chegar para mim e dizer que algumas admitem que, olha, eu quase não tomo água. É uma coisa que eu preciso me corrigir, a pessoa já vem dizendo. É algo que eu preciso corrigir, que eu preciso mudar, mas realmente eu não tenho tomado água. Outras pessoas, o que também eu acho muito delicado, me dizem, especialmente quando estão já comigo, quando chegam numa primeira avaliação, me dizem, eu tomo muita água. Eu escuto muito isso também. Muito, 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 muito. De pessoas doentes dizendo, eu tomo muita água. E o muito, a pessoa não se dá conta que o muito é relativo. O muito para alguém pode ser 2 ou 3 copos de 200 ml, e para uma outra pessoa pode ser 10 litros, para outra pode ser 1 litro, para outra pode ser 5 litros, para outra pode ser uma caixa d'água de 1.000 litros, para outra pode ser uma barragem inteira, para outra muita água é no mar. Então, muito é subjetivo. Muito para uma pessoa pode ser realmente 1 ou 2 copos de 200 ml. Pode, sabe por quê? Porque isso, quando a pessoa me diz que está tomando muita água, e ela está sofrendo, na maioria das vezes, com mais de uma doença crônica,
Ela simplesmente não sabe a quantidade de água que está tomando. Ela simplesmente não tem ideia. E muitas vezes ela nem está tomando água regularmente. Ocorre que são os mecanismos do nosso complexo R para nos manter onde a gente está. Lembra que para o nosso complexo R, o trabalho dele é nos manter onde é familiar, porque a existência dele, a função dele é preservar a vida, manter a vida. E para o complexo R, a manutenção da vida tem a ver com economizar energia. Economizar energia é evitar mudança. Economizar energia é deixar tudo como está. Então, o cérebro tem mecanismos. Os nossos paradigmas, nossa maneira de ser e de viver, que compõe o nosso paradigma, está lá registrado algo, eu tomo muita água. A pessoa não tem ideia, porque geralmente, quando eu pergunto para essas minhas alunas, elas não têm ideia. Eu falo quanto muito. E aí, se a pessoa me disser 3 litros, 2,5 litros, 5 litros, 4 litros. E aí você vai dizer, nossa, Mariana, de 5 litros, 4 litros, acredite. A depender da pessoa, a quantidade recomendada pela ciência, a quantidade mínima para manutenção da saúde, pode chegar a 5 litros, sim. Pode sim. Eu até fiz um post aqui, onde eu coloquei ali um diamante e umas gotas de água caindo. Para mostrar para você que assim, o como essas duas coisas são valorosas. E será que nós sabemos o como elas são valorosas? Todo mundo sabe que diamante é algo muito valoroso. Eu concordo, é muito valioso, é lindo, é maravilhoso. Qualquer gotícula de diamante tem um valor enorme em qualquer lugar do mundo. E a água? Eu começo por dizer que, do meu ponto de vista, a água deveria ter um custo financeiro maior para que as pessoas, quem sabe, aprendessem a dar valor. Porque se a água é acessível a toda pessoa no planeta, existem regiões secas, existem momentos. Tá, mas a água é acessível, até porque sem água não há vida. Veja a importância: sem água não há vida no planeta. Sem água não existe vida. E a água está disponível a todas nós, a todo ser vivo. Em maior ou menor quantidade, com maior ou menor facilidade. Ok. Mas quanto maior a facilidade, parece que mais nós negligenciamos. Inclusive, o nosso corpo é mais de 70% feito de água. A nossa composição corporal, acima de 70% dela é água. Significa que nós precisamos de água. Muita água. Por quê? Muitas funções só ocorrem numa quantidade adequada de água. As células, elas precisam de uma quantidade adequada de água. Então, diversas funções não vão acontecer se não houver uma determinada quantidade de água. Mas o corpo tem mecanismos para tirar a água, para que o essencial aconteça. É por isso que às vezes você pode ter uma pele ressecada, uma questão aqui, constipações intestinais, especialmente as mulheres sofrem muito de constipação intestinal, e aí não são só as mulheres obesas ou que estão acima do peso, muitas vezes mulheres com peso normal, no peso considerado adequado para a sua estatura, muitas, é muito comum elas terem questões muito delicadas com os intestinos. Imagine, uma das maiores causas disso é a ausência de água ou a quantidade adequada da água também, como também dois componentes que colaboram muito para isso, é a ingesta de álcool e o uso do tabaco, né? O hábito de fumar. Mas por que eu coloquei ali o diamante e umas gotas d'água? Porque são coisas parecidas até, assim, olhando, né? São aparência é bem similar, e do meu ponto de vista, a água deveria ter tanto valor. Nós deveríamos atribuir tanto valor à água, um valor tanto ou maior do que o diamante, porque sim, a maioria das pessoas vive sem diamante. Eu nunca tive um diamante. Então, vivinha. Não que eu não queira, não que eu não goste, não que eu não acho bonito, mas não preciso para sobreviver. Nunca tive nenhum diamante. Se alguém aí quiser se candidatar, me presentear com diamante, por favor, fique à vontade, porque eu nunca tive. Mas sem água, eu não consigo viver um dia. Você consegue?
Essa é uma pergunta. Se você consegue, não consegue viver sem o diamante, mas consegue viver sem água, ok, valorize mais o diamante. Eu não desvalorizo o diamante, mas eu valorizo mais a água. Porque sem ela eu não vivo. Nem um dia sequer. Porque eu preciso muito. Hoje já tomei água, já tomei banho, já lavei as mãos mais de uma vez, já precisei de água a essa hora, são 8 da manhã, 8h20. Eu já precisei de água. Já precisei de bastante água. Imagine, a maioria das pessoas ainda nem saiu da cama. Digo aqui no Brasil, né? Pessoas que estão no mesmo fuso que eu. Então, sem água eu não vivo. Para mim, a água é muito mais valorosa que os diamantes. Embora os diamantes também tenham o seu valor e sejam belíssimos, a água, para mim, vale mais. Não vale mais na questão de valor financeiro. Que bom, que bom. Porque se ela fosse tão custosa financeiramente quanto os diamantes, é possível que eu não tivesse acesso. Então, logo eu não estaria mais aqui. Eu quero te convidar a desenvolver esse pensamento junto comigo. Se você tem acesso, e você tem, porque todas nós temos. Se você está no Brasil, então a água aqui é abundante. Fácil, fácil e abundante. Muito fácil. Uma vez eu estive em Pernambuco, fui visitar familiares do meu então marido na época. E eu nunca tinha estado lá. E ao chegar na casa de um desses familiares, não havia água nas torneiras. Já há meses. É uma região em que isso é comum acontecer, ou era na época, faz tempo isso. Tem uns 20 anos. E eu fiquei assustadíssima, muito incomodada, muito. Até me deu um certo desespero. Porque para mim era inconcebível você ficar numa casa onde não vinha água nas torneiras e que tinha ali alguns baldes com água para que a pessoa fizesse tudo que precisava ser feito durante 3, 4 dias, uma semana. E eu cheguei e eu ia ficar uma semana na casa dessa pessoa, hospedada lá, com a minha filha mais velha, tinha 3 aninhos, ou ia fazer 3 aninhos. E eu entrei numa espécie de desespero mesmo, era um domingo quando eu cheguei, porque nessa viagem eu decidi ficar, primeiro conhecer Recife, passei uma semana em Recife, e essa era uma cidade do interior. Então, para mim foi assustador, e aí eu comecei a meio que entrar em choque mesmo, porque eu nunca tinha estado numa situação daquela, onde eu não sabia, eu não tinha conhecimento suficiente, ou discernimento, ou entendimento de que eu poderia viver 1, 2, 3 ou 4 dias com pouca água, com uma quantidade de água que eu olhava ali algumas vasilhas, alguns recipientes, e alguém falava, é essa água aqui. Como assim, só essa água? Mas chegou mais eu e a minha filha, como é que vai ser? Ah, não, tá tudo bem, acredite, vai dar certo. Eu pensei, e eu, não vai. Eu entrei em choque, literalmente, e comecei a envolver algumas pessoas, alguns familiares, né, no caso do meu ex-marido, que eu estava indo visitá-los, fui visitá-los com a minha filha menor, com a minha filha mais velha, que na época era a única que eu tinha. Fiz uma confusão aqui, né? Mas enfim, com a minha filha mais velha, que tinha ali por volta de 3 anos de idade, estava fazendo naquele período ali, e eu fui pela primeira vez naquele lugar, nunca, nunca, nunca em toda a minha vida eu tinha me sentido numa situação de escassez de água. Não é uma escassez tremenda a água, mas é bem diferente de tudo aquilo que eu conhecia. Então, realmente, naquele dia era um domingo, a maioria das pessoas não trabalhava, não queriam trabalhar, estavam de folga, claro, né? Normal, é o costume, é o hábito, e eu queria porque queria ter certeza que eu ia conseguir mais água imediatamente, senão eu não iria ficar ali. Então eu decidi que ou nós conseguíamos mais água para eu ver uma quantidade grande de água ali na casa, ou então eu ia embora no mesmo dia. E eles, coitados, como queriam que eu ficasse, principalmente pela minha filha, que era, vamos dizer assim, neta, sobrinha e tudo mais deles, começaram uma correria literal para poder conseguir mais água. E aí conseguimos sim alguém que fosse buscar água, né, carros-pipas, uma pessoa que se dispôs a trabalhar no domingo para atender aquela minha loucura.
E ao final do dia, por volta das 19 horas, chegou aquele caminhão-pipa na frente da casa, cheio de água, esparramou água para todo lado, encheu o tanque, encheu caixa d'água, encheu tudo que tinha direito para eu poder ficar ali com a minha filha tranquila por uma semana. Porque senão eu não ficaria, eu teria voltado para Recife, com certeza, no mesmo dia, porque para mim era desesperador ficar num lugar, especialmente com uma criança, sem água. Eu não conseguia mesmo assimilar. É uma questão de paradigma, tá, gente? Isso não é impossível, não. Hoje, com certeza, eu conseguiria conceber essa possibilidade. Mas na época eu não tinha nenhuma estrutura mental, literalmente, para conceber que eu iria conseguir administrar a vida por uma semana com uma quantidade bem reduzida de água. Nunca precisei passar por isso, essa foi a única oportunidade, e eu realmente não consegui administrar. A situação foi resolvida no mesmo dia e deu tudo certo para mim, que na época tinha uma visão, eu diria que uma dificuldade enorme para entender certas questões, porque aquelas pessoas passavam por essa situação tranquilamente, estavam até habituadas. Não estou dizendo que é a situação ideal, que a gente deve procurar e se submeter e se adequar. Estou dizendo que se houver necessidade, provavelmente, se essa situação acontecesse de novo na minha vida, eu iria administrar com mais calma. Eu realmente entrei numa espécie de choque quando me deparei com aquela situação. Então, só para. Nem sei por que eu resolvi contar essa historinha aqui, mas foi real, aconteceu comigo. E isso é o tipo de escassez de água que existe no Brasil, que na verdade não é uma escassez. Acontece que tem regiões no Nordeste do Brasil que chove menos, que a água é mais profunda, mas ela existe no solo. E nós, brasileiros, como estamos habituados a ter abundância de água, não temos equipamentos, não estamos, vamos dizer assim, habituadas, as pessoas, nós não estamos habituadas a exercer, vamos dizer assim, mais, trabalhar mais, exercer, nos aprofundar mais no conhecimento, nas técnicas e no uso das ferramentas adequadas para ter acesso à água. Eu digo isso, não sou uma conhecedora profunda de nada disso, não, mas eu tenho certeza, eu estou dizendo isso porque nós sabemos que, mesmo com maior profundidade, mas há água nessas regiões. Ela está mais, o acesso é mais profundo, é mais difícil, mas ela existe. Não é que não existe água, ela existe, só que ela está muito mais profunda do que nas outras regiões. E nós, brasileiros e brasileiras, estamos habituadas à água ser abundante aqui na flor do, vamos dizer assim, na flor da terra, facilmente. Ela aflora, nós não precisamos ir buscá-la. Existem regiões do mundo em que é bem mais difícil e as pessoas conseguem. Então é por isso que eu estou dando exemplo de que assim, acesso nós temos. Em algumas regiões é mais difícil, aí chove menos, e aí as pessoas entendem, essa região é seca. Sim, no sentido de ausência de chuva por um longo período, sim, até que é, mas a água ainda existe numa região mais profunda. É preciso cavar mais profundamente para acessar a água. Só isso. Mas não há lugar no Brasil em que não haja água de verdade, em que tenha que vir realmente de outras regiões. Tanto é que o carro-pipa foi em um lugar próximo lá e trouxe água numa cidade próxima, no mesmo estado, naquele momento em que eu estava lá. E então nós temos sim acesso à água, o nosso corpo precisa de água, 70%, mais de 70% da composição corporal humana é água. Logo, isso é a definição de que sem água, rapidamente a energia se esvai. Então, se você está sofrendo com uma mais doença crônica, uma das razões da sua baixa energia é a ausência de água na quantidade adequada, especialmente se você substitui a água por outras bebidas, o que é muito comum. As minhas alunas, comumente, inclusive as alunas obesas, mas não só elas, as mulheres mais magras, que têm questões delicadas com o intestino, especialmente constipação intestinal, não é comum elas substituírem, perdão, só para corrigir, né? Elas geralmente ingerem uma quantidade pequena e esporadicamente, ou no sentido socialmente, ingerem álcool e algumas fumam, o que são dois ingredientes também nada favorável nessas questões de hidratação. O álcool consome
muito, muito do líquido do nosso corpo. Ele resseca o nosso corpo, ele desidrata. O cigarro também desidrata as nossas células, literalmente. Desidratam as nossas células, deixam a gente, ficam literalmente roubando a água que está no seu corpo. Então, se você tem o hábito de fumar ou de ingerir álcool, mais uma razão para você não só ingerir aquela quantidade recomendada pela ciência, mas aumentar, sim, aumentar. Eu até fiz uma cola para poder trazer para você, eu sempre falo a quantidade adequada. A quantidade considerada adequada para a ciência, isso para a média, é 0,35 ml por quilo de peso por pessoa. Há muito, muito, muito tempo atrás falava assim 2 litros, e eu percebo que muitas pessoas ainda chegam a mim com essa ideia de 2 litros. Ah, 2 litros de água por dia. Não, não são 2 litros de água por dia. Não são. Eu nem sei de quando é essa informação. Possivelmente essa informação é tão antiga quanto, como que eu posso dizer? Tão antiga quanto a época em que haviam poucas pessoas acima do peso no planeta. Eu imagino que seja. Deve ser do início da ciência, porque houve uma época em que eram pouquíssimas pessoas acima do peso, em que as pessoas mantinham, quando a alimentação era mais natural, as pessoas não comiam tanto, a alimentação não era tão ligada ao prazer, haviam poucas pessoas obesas. Se você assistiu um filme dos anos 20, dos anos 30, recentemente, do século passado, eu digo, você ainda vai perceber que a maioria das pessoas em filmes e novelas, sei lá, ainda eram magras. Era raro ter uma pessoa obesa, raríssimo, pouquíssimo. Então não faz tanto tempo assim. Eu acredito que essa informação de 2 litros de água para cada pessoa por dia deve ser dessa época, porque há muito tempo, muito, muito mesmo, a ciência chegou numa média nova, que é por composição corporal. Por composição corporal, que é 0,35 ml, o que significa dizer que uma pessoa de 150 quilos, e tem bastante gente, não é pouco, 150 quilos, ela vai precisar, na média, de 5 litros e 250 ml de água. Mais de 5 litros de água é isso. A média, o que é a média que eu estou falando? A média, eu sempre digo, é para uma pessoa saudável. Se você usa medicamento contínuo, ou seja, precisa tomar remédio todos os dias, é interessante que você aumente um pouquinho esse volume, essa quantidade recomendada, porque o uso de medicamentos, substâncias sintéticas, como eu costumo dizer, aumenta a necessidade, porque essas substâncias roubam a hidratação do teu corpo. O álcool, o cigarro também. Se você consome muitos alimentos processados e ultraprocessados, esses alimentos têm muitos componentes sintéticos também. Você precisa. É interessante que você considere a possibilidade de ingerir além do recomendado. Quanto além? Vai considerando aí. Se você é uma pessoa que usa medicamentos, uns 20% além. Se você é uma pessoa que usa medicamentos e também fuma, aumenta mais. Se você usa medicamentos, fuma e consome álcool, mais ainda. Se você usa medicamentos, fuma, consome álcool e a tua alimentação a base da tua alimentação são produtos alimentícios, processados e ultraprocessados, pronto, você precisa dobrar a quantidade. Eu estou dando exemplo, isso não é científico, eu só estou tentando te ajudar a entender a importância disso. Ai, nossa, eu vou tomar 10 litros de água por dia? Se você não quer tomar 10 litros de água por dia, reduza o consumo dessas substâncias todas que são extremamente inadequadas para a tua saúde. É a coisa mais fácil a se fazer. Abstenha-se do álcool, do cigarro, cuide, combata essa doença ou essas doenças que estão te obrigando a consumir medicamentos e vá reduzindo até não precisar mais deles. Fácil? Não é tão fácil quanto parece, mas é possível se você se comprometer. Porque sim, digamos que uma pessoa de 150 quilos seja saudável, existe, tá? Pessoas saudáveis com 150 quilos. Pessoas altas e fortes, com grande volume muscular, têm um peso elevado e não necessariamente elas estão doentes. Então, é para essa pessoa saudável, que tem uma alimentação mais natural, que não ingere drogas nenhuma, medicamento de tipo nenhum,
5 litros mais 250 ml é a média. Geralmente, eu estou falando aqui de pessoas com esse peso, com esse volume de peso, o que eu mais conheço nessa condição são atletas. Então, essas pessoas já ingerem acima da média, porque os atletas sabem disso e é por isso que se tornam atletas. É por isso que chegam ao alto rendimento, porque eles fazem a lição de casa. Porque eles fazem a lição de casa e muito bem feito, senão não chegam a ser atletas. Já as pessoas doentes precisam considerar isso. Então, 150 quilos requer pelo menos 5 litros, um pouquinho mais de 5 litros de água. 130 quilos, 4 litros, 550 ml. 4 litros e meio de água, um pouquinho mais. E por aí vai. Eu fiz uma colinha aqui para te dar exemplos. Uma pessoa de 90 quilos precisa de 3 litros e 150 ml. Essa é a conta exata que a ciência indica para se essas pessoas são saudáveis. 87 quilos, 3 litros e 45 ml. E uma pessoa de 60 quilos, que é também bastante comum, 2 litros e 100 ml. Eu sempre apontava aqui o peso, a média de 60 quilos. Uma pessoa de 55 quilos, 1 litro e 925 ml. 2 litros, vamos arredondar, né? Essa precisa de 55 quilos, 2 litros. Desde que essa pessoa seja saudável, física, mental e emocional. Nosso cérebro também precisa de muita água. É uma das partes do corpo que mais usa água. A pessoa precisa. Essa quantidade é se a pessoa estiver saudável física, emocional e mentalmente. Porque se ela não tiver, se ela precisar usar qualquer substância, medicamento, se ela tem o vício por qualquer droga, se ela tem a necessidade de qualquer medicamento, se ela ingere qualquer coisa, incluindo a alimentação, se a alimentação, mesmo que a alimentação não seja tão ultraprocessada, mas imagine muita proteína animal, uma razão para aumentar a ingesta de água. Se essa proteína animal for assada ou frita, mais uma razão para aumentar a ingesta de água. Então é preciso que você adquira conhecimento e faça a lição de casa. Como eu digo, os atletas são fortes e saudáveis porque eles fazem a lição de casa. E ingerir água na quantidade mínima para o teu corpo viver com o mínimo de condição, para manter o mínimo de energia, é o básico do básico da lição de casa. Mas aí a pessoa chega para mim e diz, olha, eu não bebo água. Ou então diz, eu bebo muita água. Eu falo, quanto, fulana? Quanto de água você bebe? Ah, não sei, mas eu bebo bastante, viu? Quanto, por favor? A pessoa não sabe. E adivinha? Ela está vindo até mim, ela quer mudar, quer sair daquele sofrimento, mas ela não quer parar para entender. Quanto de água eu estou bebendo? Quantos copos de água você bebeu ontem? Ah, não me lembro. Não se lembra. Adivinha, o Complexo R está trabalhando para que a pessoa não queira fazer a lição de casa. Qual é a lição de casa? Faz a conta. Qual é a lição de casa? Carrega uma garrafa para onde você for. Tem uma garrafa de água, um copo com água. Faça uma medida. Baixa um aplicativo no seu celular para te avisar de meia hora, se você é aquela pessoa que precisa tomar mais de 4, 5 litros. Porque se são só 2, 3 litros, não precisa ser de meia hora, pode ser de uma em uma hora. Se vira, faz a tua lição de casa básica, porque é a tua vida, é a tua saúde que está em jogo. Se você não é capaz de fazer a lição de casa, quando a pessoa chega até mim, sedenta por solução, buscando ajuda, e aí algumas declaram, olha, eu tomo refrigerante, eu não tomo água mesmo, eu preciso me corrigir. Outras falam, não, eu tomo muita água. E aí quem fala que toma muita água não sabe quanto toma. Não sabe quanto toma. A pessoa me segue, eu falo de água todo dia, e ela não sabe quanto de água está tomando. Mas ela diz que toma muito. Outras já dizem, não, eu não tomo, eu esqueço. Mas muita gente diz, eu tomo muita água, e não sabe quanto. Se você está dizendo que toma muita água, e ainda assim está sofrendo com uma ou mais doença crônica, mas você não sabe a quantidade de água que você toma, eu diria que essa é a primeira lição de casa. Fácil de corrigir, todo mundo tem acesso. O custo é o mesmo. O custo é o mesmo que você já tem para ter água na tua vida. Vai fazer a menor diferença. Mas para o teu corpo é muito custoso que ele não receba a quantidade adequada. Então foi por isso que eu fiz essa comparação da água com o diamante. Diamante é valiosíssimo, a água poderia até custar muito mais caro do que custa, porque provavelmente aí você que está aí,
e que não tem a menor noção da quantidade de água que você coloca no teu corpo todo dia, ou que não coloca mesmo porque esquece, que não toma água, esquece de tomar água, ou diz eu tomo muito, mas não sabe quanto é, e que muitas vezes está obesa. Chega pessoas para mim com 130 quilos, 120 e tantos quilos, 115 quilos, e não sabem a quantidade de água, nem lembram se tomam água. Ou então dizem para si mesma, não é para mim, eu tomo muita água. Quando a pessoa diz eu tomo muita água e não sabe quanto toma, eu sei que ela não toma o suficiente, especialmente porque boa parte delas também tem alguma questão intestinal, não são todas, mas é comum que tenham também. E acreditem, as questões intestinais, eu diria que 90% aí a água já sana. Não questões muito graves e de longo prazo. Mas só ter a quantidade de água adequada no corpo já resolve a maioria absoluta das questões intestinais, das constipações intestinais. A maioria absoluta, a maioria. É quase certo que mais de 90% das razões é a falta de água no corpo. Então, você que está sofrendo com uma ou mais doença crônica e deseja recuperar a tua saúde, acredita que quer, busca até ajuda, ou assiste o meu conteúdo, me acompanha, mas não consegue, não está disposta, não está disposto, não tem disciplina, não tem comprometimento com a tua saúde, com a tua vida, a ponto de fazer a lição mais básica de casa, desculpa, mas você precisa aprender muito ainda. Se você continuar com essa ausência de compromisso, a ponto de não fazer a lição mais básica, você não vai conseguir combater doença alguma. Você não vai conseguir levar o teu sistema de defesa de forma alguma. Porque é preciso fazer a lição de casa. Não é o médico, nem sou eu que vou te entregar a saúde de bandeja como um garçom. Eu te entrego conhecimento e ferramentas. Os médicos te entregam também algumas ferramentas. Mas é você que vai ter que colocá-las em prática. Ainda que o médico te prescreva um medicamento que seja necessário para você nesse momento, é você que vai ter que tomar todos os dias. E muitas não tomam. Outra coisa comum é a aluna chegar para mim, a pessoa chegar para mim e dizer: o médico me prescreveu tal remédio, mas eu não tomei, não, eu não quero tomar remédio. Você está doente, você não quer tomar remédio, também não está fazendo as outras lições de casa. É por isso, inclusive, que você ficou doente. Então, se você não está apta, se você não está apto a fazer o mínimo da sua lição de casa, esquece. Fica de boa, como eu costumo dizer. Fica de boa, porque eu estou aqui para quem quer fazer, para quem quer mudar, para quem quer combater a doença, para quem quer elevar o seu sistema de defesa. Eu estou aqui para quem quer fazer a lição de casa. Eu estou aqui para pessoas que não aguentam mais sofrer, que não querem continuar no sofrimento. Não é para aquelas pessoas que gostam de reclamar, que acham que nada consegue, que abre a boca para dizer: eu tomo muita água, e está com o intestino constipado, e está com um volume de peso dobrado, às vezes, da sua condição ideal, do que o seu corpo sustenta, normalmente, foi feito para sustentar, e está com inúmeras outras doenças, mas diz: eu bebo muita água. Ou seja, ela não quer nem saber quanto ela bebe de água. Fora o resto, eu estou falando só da água, que é a lição básica, da mais básica de todas, e acessível. Porque quem gosta de desculpa, claro, muita gente gosta de desculpa. E aí tem desculpa. Mas para a água é difícil achar desculpa. E aí a pessoa começa a dizer, mesmo. Ou então ela diz, eu tomo muita água e não quer falar do assunto. Ou ela diz, eu esqueço mesmo, eu preciso me corrigir nisso. E nem sempre consegue se corrigir, mas pelo menos aquela já identificou que eu estou pecando nisso, entre aspas, né? As outras, muitas dizem, eu bebo muita água. Quanto? Não sabe. Não quer saber. Então essa é a pessoa que não quer mudar. Essa pessoa que muitas vezes eu digo, então, o que você está fazendo aqui na minha presença? Porque eu não posso beber água por você. Eu não posso fazer exercício físico por você. Eu não posso ingerir uma alimentação saudável por você. O que eu posso, eu faço. Compartilhar o meu conhecimento, as minhas experiências, as ferramentas que eu utilizo na minha vida e que disponho para os meus alunos e alunas. É o que eu posso fazer por você. Compartilhar conhecimentos e ferramentas e experiências de vida, como eu faço aqui de segunda a sexta, todas as manhãs. Mas se você não tomar água, colocar água dentro do teu corpo, nada vai acontecer com o teu corpo a não ser desenvolver doenças. Se você não fizer exercícios físicos, como eu já corri hoje cedo, você continuar no sedentarismo, o teu corpo vai continuar desenvolvendo e mantendo e sustentando
a doença ou as doenças. Se você não for capaz de escolher melhor os teus alimentos, o teu corpo vai continuar fortalecendo a doença, e não as suas células, e não o teu sistema de defesa, e não combater a doença. Porque, como eu disse, eu posso compartilhar conhecimento. Eu posso te trazer as ferramentas que eu implemento, que eu utilizo, que eu recomendo aos meus alunos e alunas. Isso eu posso. Eu faço isso diariamente, gratuita e também através da mentoria, através dos cursos, para aquelas pessoas que estão mais engajadas. Mas eu não posso fazer isso por você. No universo não é permitido. O universo não possibilita que eu tome água por você. O universo não possibilita que eu coma bons alimentos nutritíveis, naturais, frescos, saudáveis e orgânicos por você. No universo não é permitido que eu corra por você, que eu pratique pilates por você, que eu faça treinamento funcional por você, que eu faça musculação por você, que eu faça yoga por você, pelo teu corpo, para beneficiar o teu corpo. O universo não possibilita isso. O universo possibilita que eu compartilhe o que eu sei, que eu compartilhe o que eu experiencio, que eu compartilhe as ferramentas que eu utilizo e que eu recomendo. O universo possibilita isso. E se você quiser, e aí você escolhe o que você vai fazer com tudo isso que eu trago para você. Você escolhe se vai implementar. Você escolhe se vai tornar prática na tua vida ou não. Exatamente, no universo é assim que as coisas funcionam. Existem coisas, a maioria delas, ninguém pode fazer por você. Prescrever um medicamento, o médico pode. Tomar o medicamento por você, ele também não pode. Exatamente. É preciso que você compreenda que é você. A lição de casa tem que ser feita por você. Eu fui personal trainer, treinadora, coordenadora de equipes, avaliadora física durante muito tempo. E naquela época, eu já disse várias vezes aqui que eu gostava mais de trabalhar com homens, porque homens, eles têm uma formatação, eles têm um paradigma mais comprometido com, na verdade, foram, como que eu posso dizer, formatados mais para responder aos estímulos, para responder favoravelmente aos estímulos. Então, quando ele recebe uma proposta, nesse sentido, uma proposta de treinamento, ele responde favoravelmente. Ao contrário das mulheres que também foram formatadas para, isso é pesado, isso é difícil, isso não é coisa para mulher, isso requer muito esforço, e tal, e tal, e tal. É uma formatação, é uma educação, é uma espécie de paradigma em que fomos inseridos. E exatamente por ter essas duas características diferentes, eu gosto de alta performance, eu gosto de alto rendimento, eu realmente gostava mais de trabalhar com homens. Só depois da pandemia é que eu não, como que eu posso dizer? Eu não optei pelas mulheres, mas eu consegui mudar a minha visão no sentido de mulheres sofrem mais, precisam de mais ajuda. Não é que eu vou trabalhar só com mulheres, mas eu vou incluir mais as mulheres no meu trabalho para tentar ajudá-las mais, exatamente para sair desse paradigma. Exatamente para ajudar você, mulher, que foi formatada no paradigma de que isso é muito esforço, isso eu não dou conta. Sim, você dá conta. Você dá conta e você precisa dar conta se você quiser combater essa ou essas doenças. Se você quiser. E ingerir a quantidade adequada de água é a primeira lição de casa. Se você não consegue fazer sozinho, se você precisa de mais ferramentas, de mais informação, de mais conhecimento, eu tenho a mentoria Ânima. 4 meses de acompanhamento semanal, encontros ao vivo, remotamente, semanal, eu e você, onde você vai trazer cada uma das suas dificuldades, com detalhes. E eu vou te entregar mais conhecimentos e mais ferramentas específicas para o teu momento, para você implementar. Na semana seguinte, você volta e conta como é que foi, o que aconteceu. Implementou? Qual foi o resultado? Deu certo? Espero que tenha dado. Quando não dá, buscamos outra ferramenta, buscamos mais conhecimento, buscamos mais informações que possam ajudar no teu entendimento. Porque, como eu digo, o teu complexo R, isso que eu chamo de formatação, o teu conjunto de paradigmas é que dificulta certas compreensão, certa dificuldade para implementar. A tal da chamada procrastinação. A pessoa faz tudo, mas não faz aquilo que é necessário, para ela alcançar o seu objetivo. Porque as mulheres fazem demais, fazem. Só que fazem coisas que não as levam ao objetivo que elas estão buscando.
A questão é essa. Então, muitas daquelas coisas podiam ficar de fora, mas elas continuam todas ocupadíssimas, fazendo coisas que só lhes prejudicam. Então, se você precisa de mais ajuda, se você não consegue fazer sozinho, se você precisa de mais detalhes, de mais ferramentas sobre como me organizar para tomar a quantidade adequada de água, se você precisa me contar o que é que você ingere, por que você precisa, qual é o tipo de alimentação que você faz, o porquê você não faz exercício, ou qual a dificuldade que você tem, quais os que você já tentou e por que você não conseguiu. Se você precisa de todos esses detalhes, que eu te dê a informação, a ferramenta adequada para transpor todas essas dificuldades, mentoria Ânima. 4 meses, encontros semanais, ao vivo, eu e você. Para você que está sofrendo e não consegue implementar as mudanças básicas, não consegue fazer as lições básicas de casa. Eu tenho a mentoria Ânima. Eu te ajudo de uma maneira pessoal, de uma maneira individual, observando, verificando todas as tuas questões, todas as tuas dificuldades, analisando junto com você a tua individualidade biológica, a tua rotina individual, os teus costumes, o teu nível de conhecimento, os teus hábitos. E se você não tem conseguido nem mesmo fazer o básico, como ingerir a quantidade de água adequada, certamente você precisa da ajuda de alguém que domina o conhecimento, da ajuda de alguém que vai te conduzir por esse caminho, até que você realmente consiga condições de sair, de combater essas doenças crônicas. Porque eu ensino pessoas há mais de 12 anos a fazer isso. E eu vivo uma vida com uma saúde extremamente elevada. Eu conheço isso na prática e ensino isso há mais de 12 anos. Eu sou uma pessoa que, desde 2009, comecei a trabalhar como profissional de educação física, ajudando as pessoas a combaterem e se prevenir de doenças crônicas. Desde 2009 eu faço isso. Só depois da pandemia é que eu saí do trabalho como profissional de educação física, onde eu já fazia isso, para trazer o trabalho para o digital, para poder acessar mais pessoas, para que eu consiga acessar pessoas que não necessariamente estão próximas a mim e assim ajudar mais pessoas através de compartilhar conhecimento, porque é o conhecimento que possibilita a pessoa sair do sofrimento. É como eu disse, eu não posso, o medicamento que o médico prescreve para você, ele não pode tomar. O exercício que eu faço não serve para você, eu não posso fazer exercício por você. Eu não posso ingerir a quantidade de água adequada por você. Eu não posso comer o alimento mais saudável, fresco e natural por você. Isso eu posso te ensinar, eu posso te entregar as ferramentas, eu posso te dizer o que é melhor, eu posso te mostrar o caminho, mas é você que vai ter que fazer. Eu não posso fazer por você. No universo isso não é permitido. Então, se você não está apta, se você não está apta a fazer, não adianta. Mas se você está apta, clica no link da minha bio no Instagram, clica no botão Ânima Mentoria, aplica, preenche uma aplicação. Por que tem aplicação? Porque pelas respostas de cada pessoa, eu analiso as respostas e tento identificar se ela tem uma tendência a implementar todo aquele conhecimento e aquelas ferramentas que ela vai receber. Por quê? A mentoria Ânima serve para te ajudar a combater o sofrimento causado pelas doenças crônicas, seja qual for. É esse o meu compromisso. Para combater, eu preciso identificar nas tuas respostas se você tem aptidão, se você demonstra aptidão para implementar aquilo que eu vou te ensinar, aquilo que eu vou te entregar durante esses 4 meses. Se a pessoa, nas respostas dela, eu entendo que ela não está apta, que ela demonstra uma dificuldade para implementar mudanças, para começar a agir de modo diferente, que ela não está preparada para começar a agir no sentido de combater a doença ou as doenças, eu vou dizer, olha fulano, espera um pouco mais, continua a consumir o meu conteúdo gratuito e a implementar. Começa a usar esse conteúdo gratuito que já está aí na tua vida, no teu dia a dia, e posteriormente você aplica de novo. Por quê? Além da mentoria Ânima,
durar 4 meses, e dura 4 meses porque eu sei que é um tempo suficiente para que a pessoa consiga realmente já mudar bastante, sabe? Combater, já começa a sentir, a viver uma diferença na sua saúde, no fortalecimento do seu corpo e da sua imunidade, se ela implementar. Se ela não implementar, não adianta de nada. E eu tenho o compromisso de, quando a pessoa aderiu à mentoria Ânima, fez o investimento, e eu vou acompanhá-la semanalmente por 4 meses, se ao final desses 4 meses ela não tiver tido nenhum resultado, eu devolvo o investimento que ela fez integralmente, desde que ela consiga comprovar para mim que implementou todos os conhecimentos e ferramentas que eu entreguei a ela durante os 4 meses. Como que ela te mostra isso, Maria Nilde? Ela pode registrar em filmes, fotografias e diários todo o comportamento, todas as práticas dela, e ao final dos 4 meses ela me apresentar. Acontece de alguém não conseguir ter resultado? É claro que não. É claro que nunca aconteceu e nem vai acontecer. Se acontecer, porque a pessoa não implementou, e se ela não implementou, eu não vou devolver o investimento, porque eu já fiz a minha parte. Ah, mas quando ela implementou, você fez a tua parte, você devolve. Na verdade, quando ela implementou, ela tem resultado. Eu tenho esse compromisso, eu ofereço essa garantia para a pessoa entender que depende dela implementar. Depende dela implementar. Se ela conseguir implementar tudo que eu ensinei, todas as ferramentas, todo o conhecimento, e não tiver nenhum resultado, e conseguiu me mostrar isso, com certeza eu vou devolver. Se vai acontecer, eu não tenho ideia, nunca aconteceu. Eu duvido que aconteça. Duvido, porque todas as pessoas que implementam têm resultado. Mas eu ofereço essa garantia, primeiro porque realmente se acontecer, eu vou devolver o investimento da pessoa, mas principalmente para você entender que não tem erro. Mas que não sou eu que vou fazer. Eu só vou compartilhar o que eu sei, o que eu vivencio, o que eu conheço, o que eu compartilho com os meus alunos e alunas, com você também, como eu já faço aqui. E na hora que você colocar em prática, tudo muda na sua saúde, tudo muda na sua biologia. Não tem erro. Agora, se você é aquela pessoa que não consegue nem o básico do básico, que é ingerir a quantidade recomendada de água, se você não faz a lição número 1, a básica, nem adianta a mentoria Ânima. Nem adianta. Você ainda é aquela pessoa que prefere reclamar. E para reclamar, você precisa estar sofrendo. Então, você gosta de sofrer. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao vivo e gratuitamente, trazendo informações, conhecimentos e ferramentas poderosos e valiosos para quem não aguenta mais reclamar, para quem não aguenta mais sofrer, para quem quer sair dessa situação, para as pessoas que querem mudar. Para a pessoa que, ao aderir à mentoria Ânima, vai implementar todos os dias. E que antes mesmo dos 4 meses já vai estar muito diferente. E que talvez até renove a mentoria, queira mais 4 meses, para elevar ainda mais, porque a pessoa sabe que não tem limites. Eu tenho uma saúde elevada e por isso eu acordo e não vou treinar? Ah, parei, vou comer tudo enquanto é coisa porque eu já estou de boa. Não, não, a cada dia eu melhoro ainda mais. Porque não tem limite, a minha saúde pode melhorar infinitamente. Assim é para você também. Então, se você está pronta, se você está pronto, se você é uma pessoa que pode e quer implementar, se você é aquela pessoa que não aguenta mais reclamar, que não aguenta mais viver a doença, que sabe, que merece e que pode combater essas doenças, que sabe que o teu sistema de defesa é capacitado para te garantir saúde, desde que você cuide dele como ele merece, clica no link da minha bio no Instagram, clica no botão Ânima Mentoria, aplica e eu vou entrar em contato com você brevemente. Bem, eu vou encerrando esse encontro por aqui. Te convido, agradeço a você que esteve aqui ao vivo comigo. Agradeço também a você que vai ver posteriormente esse encontro, esse conteúdo. Aproveite, torne-o prática em tua vida, perdão, prática, cebolinha é ótimo. Torne-o prática na tua vida, implemente, faça desse conteúdo ação real na tua vida. Faça a tua lição de casa e muda a tua biologia. Eleva o teu sistema de defesa, constrói um sistema imune realmente eficiente. Com esse conhecimento gratuito que está aqui, é suficiente? É sim. Tem muitos vídeos já no YouTube, tem muito conteúdo também no Instagram. Acesse. E se você quer mais do que isso, quer ter direto com você
uma expert, quer ter informações específicas sobre a tua situação, quer que a tua situação seja analisada, seja avaliada individualmente, Anima Mentoria. É só clicar no link da bio do Instagram, no botão Anima Mentoria e aplicar, que brevemente eu entro em contato com você. Obrigada. Deixe o seu comentário, diga em que esse conteúdo foi útil a você.